Opa, Gil, seja muito bem-vinda à live de hoje. Que bênção poder estar aqui. Vai chamando outras pessoas aí. Coloca. Bênção demais. Enquanto pessoas aí estão sendo avisadas, nós vamos iniciar aqui a nossa live. Vamos esperar aí uns 2, 3 minutos para o pessoal entrar. Hoje o princípio é o da fé. Graças a Deus. Primeiro princípio bíblico. Principal, né? Que tudo começou através da fé, desde lá de Gênesis. Vamos falar um pouquinho desse princípio aqui hoje. Esperando só algumas pessoas entrarem um pouquinho. Em 1 minuto nós começamos. Graças a Deus. Vamos lá, vamos começar. Muito bem-vindos vocês que estão aí hoje. Estamos no segundo dia falando sobre princípios, né? Muito boa tarde. Nós estamos aqui, começamos 12:30, nosso almoço com propósito, onde tem um intuito de durante o almoço você ser abençoado, aprender mais a respeito de Deus, né, para a sua vida. Então, quero dar boas-vindas a você que está entrando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, que seja acrescentado na sua vida e que você seja fortalecido naquilo que Deus tem para você nessa tarde, tá bom? Vou recapitular, tá? Ontem nós iniciamos a série Princípios e o primeiro princípio que a gente conversou ontem foi sobre a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você recebe, independentemente da sua semente ter sido uma semente boa ou uma semente ruim. Você acaba colhendo. Porque essa lei da semeadura é a única lei, é o único princípio onde você não precisa necessariamente exercer fé para que ela aconteça, tá? Apenas ela flui igual a lei da natureza. Aquilo que você planta, que você rega, aquela semente um dia vai crescer. Algumas sementes demoram meses, outras sementes vão demorar anos. Então tudo depende do tempo, do processo que você dedica a essa semente, tá bom? Então você que está aí online, curta esse vídeo, compartilhe e envie para mais pessoas que você gosta, para que mais pessoas acessem esse conhecimento e a gente possa construir um ambiente melhor, uma comunidade mais forte, mais resistente. E Deus vai nos abençoar e isso vai ser, como foi falado ontem, né? Você vai plantar na vida de pessoas através de curtindo aí no coração que tem aí embaixo, pode curtir, compartilhar, que mais pessoas vão ser atraídas e provavelmente pessoas que precisam ouvir a palavra de hoje vai poder serem abençoadas. Muito obrigada, Rai Vitória, tá aí curtindo. Rai Vitória, isso mesmo. Muito obrigada aí por estar curtindo, compartilhando, mandando para mais pessoas. Essa live vai ficar gravada e quem quiser assistir depois pode assistir, tá? Então seja muito bem-vindo, Rai, que Deus te abençoe e te guarde. E se você tiver aí um bloco de notas ou um papel, um caderno e uma caneta, eu sugiro que você pegue aí, porque todos os dias nós vamos aprender algo novo.
E é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele aprende mais quando nós escrevemos, né? A gente retém mais quando a gente escreve alguma coisa, tá bom? Então, se você ainda não me segue, tem aí o @marroses ou @almoço_ com _ propósito. Mais pessoas, né, vão ser abençoadas. Na bio, né, de cada Insta vai ter lá um grupo do Telegram que você pode entrar, chamar mais pessoas para participar, para que a gente possa crescer juntos na nossa comunidade, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre fé, né, o versículo-chave que todos nós temos e que aprendemos a respeito de fé está lá escrito em Hebreus 11, tá? Eu vou ler na minha Bíblia a versão transformadora. Existem outras Bíblias, né, que é a mais comum, a Almeida, que a pessoa vai ler. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a versão mais conhecida. E eu vou ler para vocês a versão transformadora, que é uma versão que eu gosto, uma versão que eu conheço e que eu acho ela bem assertiva e bem direta ao ponto, de forma clara, tá? Hebreus 11:1, na versão transformadora, diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Nós vamos pegar um pouco desse trecho e vamos destrinchar um pouquinho para que você entenda a respeito de fé na prática. Porque é isso que nós temos que fazer. Aquilo que a gente aprende em forma de base, em forma de teoria, nós temos como aplicar princípios na nossa vida para que sejamos mais eficazes e venhamos ter resultado na nossa vida, tá? Então vamos lá. Quando a gente pega esse trecho, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, tá? Então, se a fé vai mostrar a realidade, o que é que a gente espera? A primeira coisa que acontece no nosso cérebro é a parte da imaginação. Tanto é que algumas pessoas costumam dizer, a fé é a imaginação, de uma forma prática. Mas como assim a fé é a imaginação, Marrose? Se você vê a parte B desse versículo, diz assim: ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Bom, quando a gente imagina alguma coisa, certamente a gente não vê no mundo físico, no mundo material aquilo. Você pode imaginar ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, né? Ter algo que você queira muito, uma viagem, algum curso, alguma coisa nesse sentido. Você começa a imaginar. Então você começa eu vou falar um termo, engravidar desse sonho, engravidar dessa imaginação. Então, o que vai ser a fé? Aquilo que você vai imaginar que é aquilo que você deseja é a fé. Você acreditar que aquilo vai acontecer algum dia é a fé. E você não desistir de que isso vai acontecer, vai gerar você em fé. É justamente isso que a Bíblia está dizendo, é você acreditar naquilo que você não está vendo, porém você tem certeza que um dia você vai alcançar esse objetivo ou essa meta ou essa imaginação que você tem. Você entende isso? Então, por isso que nessa versão transformadora diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, se nós imaginamos aquilo que esperamos, a nossa fé já vai mostrar que aquilo é real para a nossa vida. Tá? E isso, a fé vai dar a convicção de que aquilo vai acontecer na nossa vida. Tá bom? Então, vamos lá. Rosiel disse que está sem som, tá? Pessoal, você que está online, tá me ouvindo bem? Ou coloca sim aí nos comentários se você me ouve bem. Ou se é só Rosiel que está sem som, pode sai e entra de novo. Então tá sem som? A Rosemary tá o som ótimo. Às vezes é no próprio celular que a gente pode aumentar aí o som, tá? Faz o teste aí. Muito bem, muito obrigada, Zelinha, também. Tá todo mundo ouvindo, graças a Deus. Rosiel, então você pode sair aqui da live e entrar novamente para poder continuar ouvindo, tá bom? Então vamos voltando à nossa fé. E tem pessoas que questionam a fé. Mas questionar como?
Rose, tem gente que tem fé, porém, ela não tem resultado. E tem pessoas que têm fé e têm resultado. Então, o que é que você pode me dizer a respeito dessa situação? Por que tem pessoas que têm fé, mas não têm resultado nenhum? Você quer saber? Você que está aí online, você quer saber por quê? Tem pessoas que têm fé, que diz que tem fé, mas não tem resultado naquilo que está crendo? Escreve sim ou não no comentário se você quer saber. E o interessante, enquanto vocês escrevem aí sim ou não, o interessante é afirmar que essa pergunta que você está fazendo, por que as pessoas têm fé e não têm resultado? Está na Bíblia também. E eu posso te provar isso. Deus mesmo responde na Bíblia a respeito disso aí. Se você tiver aí uma caneta, se tiver com a Bíblia aberta, vai lá em Romanos, perdão, Hebreus é onde a gente estava, vamos lá para Romanos 4, 3. Deus, ele dá a mesma medida de fé para todos, tá? Que é Tiago. Vamos aqui abrir a Bíblia ao vivo, fica assim mesmo lá em Tiago 4:3 diz o seguinte, minha versão transformadora: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhe dá prazer. Então é justamente isso que acontece. Muitas pessoas têm fé e não recebem porque não sabem pedir. Tá, Marroso, mas qual é a forma certa de pedir? Qual é a forma certa de ter a fé? É justamente você entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Entende? Nós temos que orar e sempre nas nossas orações lembrando de perguntar a Deus: isso é da sua vontade? Ou que seja feita a sua vontade, Senhor, na minha vida. Então, assim que as coisas vão funcionar e acontecer, tá? Nas nossas vidas. Deus, ele deu medida de fé para todas as pessoas. Algumas que entenderam a chave, elas vão usufruir muito mais dessa porção que Deus dá. E outras pessoas, elas não vão usufruir, porque não tem um entendimento mesmo de como funciona essa questão para virar chave na vida. Tá? E eu vou falar aqui para vocês 3 estágios de fé que nós temos, e graças a Deus que a fé é gradativa. Deus é tão bom que ele fez níveis de fé, estágios de fé, para que todo mundo alcance o nível que ele deseja. O primeiro estágio de fé que eu vou falar aqui para vocês, muitos de nós já passamos por esse estágio, se chama você acredita porque outras pessoas acreditam. Como assim, Marroso? Como é que funciona isso? Eu vou dizer a vocês que tem pessoas que vão para a igreja porque os amigos ou porque familiares vão para a igreja. E não porque necessariamente ela quer ir para a igreja e usufruir da presença de Deus. Tá? Então elas vão porque os outros vão. A gente pode citar o exemplo de Moisés no deserto, né? Moisés, ele nasceu para libertar o povo do Egito. E ele foi cumprir esse propósito, pegou lá as pessoas que estavam no Egito, começaram a ir com ele. Mas quem teve a experiência de fato com Deus foi Moisés. Então aquilo que ele falava as pessoas criam. E muitas pessoas foram atrás dele baseado naquilo que ele falava, na fé dele, não necessariamente porque elas tinham fé. Compreende isso? Então, o que aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas que saíram do Egito e foram pegando carona na fé de Moisés? Eu vou falar para você. Enquanto eles estavam lá e ficaram 40 anos no deserto, o povo que foi pegando carona na fé de Moisés foi um povo que começou a reclamar. Foi o povo que começou a olhar para os lados e disse que não viu nada acontecendo. Foi o povo que não tinha fé em Deus própria, pegou carona na fé de Moisés e acabou que essa carona levou pessoas a murmurarem no meio do caminho e não aproveitarem para ter experiências com Deus e ficaram rodando
por 40 anos e não chegar à terra prometida. Você entende isso? Então é isso que acontece. Todo nível de fé, ele vai tirar você da zona de conforto. Porém, quem está nesse nível 1 de fé, nesse estágio 1 de fé, ele vai estacionar no lugar e vai desistir, como aconteceu com o povo do Egito. E eles não entraram na terra prometida, porque não tiveram fé suficiente para acreditar que aquilo ali ia acontecer. Então, nesse estágio 1, isso a gente viu que como é que funciona, é aquele efeito manada que onde um vai os outros vão atrás, porém não sai da zona de conforto e fica estacionado ali e reclamando da vida, tá? Graças a Deus nós temos um nível 2, um estágio 2 de fé, e esse estágio ele diz assim: eu acredito, eu tenho fé, mas é porque eu vi com esses olhos. Quem é que você lembra, você que está online, quem foi na Bíblia o personagem que acreditou porque viu? Você sabe? Comenta aí nos comentários aqui embaixo. Escreve aí. Existe o personagem bíblico. Na Bíblia nós podemos aprender tudo. Inclusive, esses exemplos que eu tenho dado para você saiu da Bíblia. Então, esse nível de fé, o estágio 2, é aquele que você... ouvi um testemunho, eu conhecia a pessoa e eu acreditei. Então, por causa de ouvir um testemunho, por causa de uma experiência de outra pessoa, eu acabei acreditando naquilo e eu tenho fé, porque eu vi acontecer. Muito bem, Luane. Luane acertou aqui nos comentários o Tomé, discípulo de Jesus. Jesus ressuscitou no 3º dia e o que aconteceu? Ele foi visitar os discípulos, todos acreditando que Jesus havia ressuscitado. Havia o Tomé. Ele olhou Jesus, ele parece mesmo com Jesus, mas eu quero uma prova de que você é Jesus. Estou parafraseando, tá? Jesus precisou provar para Tomé, mostrando as chagas, mostrando a marca que ele tinha. Aqui. Ele precisou provar para Tomé de que ele realmente havia ressuscitado e de que ele realmente estava ali com todos os discípulos. Entende? Então esse é o segundo nível de fé. Aquele que você precisa ver para acreditar. Tá? É um nível de fé em que você quer ser convencido de que é real, de que existe, de que acontece. Você precisa de uma prova para acreditar nisso, né? Então, já estamos aqui no segundo nível de fé. O primeiro nível de fé nós vemos que é o nível de fé que acreditamos porque a maioria está acreditando e está indo junto. O segundo nível de fé é aquele nível de fé que a gente acredita porque está vendo. A gente viu, aconteceu, teve um testemunho. E nós vamos entrar agora no terceiro nível de fé, que é o nível de fé que Deus quer que você viva, tá? Esse nível de fé eu chamo de acreditar sem duvidar. Terceiro nível de fé, terceiro estágio da fé. Então, qual é a definição da fé que Deus quer que a gente viva? É acreditar de fato sem duvidar. É a fé que Deus não precisa provar para você que Ele existe. Nem precisamos pegar carona na fé dos outros para acreditar que existe. Que Deus existe. É aquele nível de fé que nós sabemos e entendemos. Se Deus falou, está falado e vai acontecer. Esse é o nível de fé que Deus quer que todos nós, todos os seus filhos vivamos. Que a gente acredite sem precisar de provas, né? Sem precisar duvidar, sem precisar que outras pessoas... Que nós vivamos as nossas próprias experiências em Deus. Tá? E eu vou te dar um exemplo, na Bíblia mesmo, dessa fé. Você pode abrir a Bíblia agora, vamos abrir rapidinho, eu vou ler para vocês lá, Romanos, agora sim vamos ler Romanos 4, eu vou ler na versão transformadora, que é a versão que eu tenho estudado e tenho gostado bastante, tá?
Então eu vou ler para vocês Romanos 4, pega papel e caneta aí, e vou ler aqui para vocês. Diz assim na versão transformadora: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus havia lhe dito: esse é o número de descendentes que você terá. Olha o nível de fé de Abraão. Mesmo quando não tinha motivo para a esperança. Ele estava vivendo, estava tudo ao contrário daquilo que ele podia acreditar. Mas ele acreditou na palavra que Deus disse. Disse que ele seria pai de nações. E Abraão lá com seus 100 anos, 90 anos, no versículo 19 diz também: e a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. No verso 20, dá uma demonstração desse nível de fé de Abraão. Diz assim: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Ou seja, em nenhum momento Abraão deixou de acreditar, deixou de ter fé. As circunstâncias ele teve, estava com 100, como é que com 100 anos vai ter um filho? Naturalmente falando, as esperanças teriam acabado. Porém, Abraão tinha muita convicção do que ia acontecer. Por quê? Porque ele acreditava em Deus, nesse nível de fé que não duvida. E diz assim, continuando no versículo 20, na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. No versículo 21, para finalizar, diz: Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. E o que aconteceu nessa convicção de Abraão, nessa fé sem duvidar aos 100 anos? Ele recebeu a promessa, o filho nasceu, o Isaac nasceu. Aconteceu aquilo que Deus havia falado. Então, esse é o nível de fé que Deus deseja para nós. É o nível de fé, é o estágio de fé que faz com que sonhamos grande. Deus quer que a gente sonhe grande. Para Abraão, na época, aos 100 anos de idade, sonhar que ainda tinha um filho, acreditar que ainda tinha um filho, ter esperança que teria um filho, ele não duvidou em nenhum momento. É o nível de fé que Deus tem para a gente. Esse terceiro nível de fé é o nível que faz você sonhar e ter certeza de que vai acontecer. Sabe por que você tem certeza que vai acontecer? Porque existe um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que há milênios, tudo que ele tem falado, o que está escrito, existe provas disso, tudo que ele falou se cumpriu. Exatamente. Quem tem ouvidos e que ouviu a voz do Senhor e obedeceu a sua voz, se cumpriu as promessas daquilo que ele estabeleceu com a sua palavra. Entende? Então é isso. E você pode se perguntar: mas Rose, mas eu creio, eu tenho fé, só que as coisas não acontecem na minha vida. Não acontecem, como está escrito lá em Tiago 4,3, a gente leu no início. Pedir e não recebeis porque pedis mal. Muitas vezes a gente pede algo, mas esse algo não está no centro da vontade de Deus. E como é que você acha que vai funcionar um desejo seu, um pedido seu, que não esteja na vontade de Deus? Não vai acontecer. Nós estamos aqui vivendo a vontade de Deus e Deus, o propósito dele nas nossas vidas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus já vê lá na frente. Ele já vê o que ia acontecer se realizasse isso. E ele sabe de todas as coisas e ele só tem o melhor para as nossas vidas. E é isso que acontece. Então fica aí para você meditar também. Se você pede algo que não é da vontade de Deus, como é que você quer que aconteça? Fica para meditação aí de vocês. E lembrando que nesse estágio 3 da fé, nesse nível 3 de fé, é um nível que quando nós entramos, é um nível que
quando nós estamos convictos, nada, mas nada que acontecer nesse mundo vai nos abalar. Pode vir, pode vir a questão política, pode vir questão de vírus, doença, terremoto, tudo acontecer. Mas nesse nível de fé, você não será abalado. Porque existe uma convicção forte de que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. E se Deus falou, está falado e vai acontecer. Esse é o nível de fé 3, que Deus quer que você tenha um conhecimento, que Deus quer que você pratique e que tudo começa assim, com a nossa imaginação. Lembrando de sempre orar à vontade de Deus. Sempre perguntando a Deus se é isso que Ele quer para a sua vida, se é isso que Ele tem para a sua vida. E que seja feito a tua vontade. É aquela oração que Jesus fez, né? Que seja feito a tua vontade. Que a gente possa seguir como exemplo para as nossas vidas a vida de Jesus. Tá? Ele veio, nos ensinou, e esse ensinamento tem se postergado por mais de 2000 anos. Porque ele funciona, porque não falha e porque acontece. Então é isso que eu tinha para vocês. O princípio de hoje foi justamente sobre fé. Falei um pouco, né, sobre o que é fé, né, a definição de fé, mostrei para você na palavra e falamos um pouco dos 3 níveis de fé que existe. Eu quero que você reflita, né, qual nível de fé você está hoje e se você quer avançar em nível de fé. Então, excelente tarde para vocês, fiquem com Deus. Essa live vai ficar salva, mande para seus amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem, que precisam aprender sobre os princípios bíblicos e pessoas que desejam de fato mudar de vida, ter uma transformação de vida, tá bom? Você que entrou depois, pode assistir novamente aí desde o início e qualquer coisa estou à disposição de vocês para atender, tá? Quem não me segue ainda, tem o meu Instagram, @marroses, e o Instagram do almoço, com propósito. Siga nas nossas redes sociais. Na bio também está o canal do nosso Telegram, onde vai ter novidades e o que nós aprendemos em cada mensagem. Eu espero você. Amanhã, 12:30, nós vamos dar prosseguimento a princípios, né? Vamos aprender a cada dia um princípio bíblico em que nos dá a chance de viver uma vida melhor, uma vida com propósito e uma vida na vontade de Deus. Fiquem com Deus e excelente tarde. Tchau, tchau.